Então, assim, eu queria hoje falar sobre como a gente tem utilizado essa questão de transformar uma cidade em cidade inteligente, mas de forma colaborativa. Na verdade, o trabalho que a gente vem realizando aqui no Distrito Federal, ele tem sido de trás para frente, né? Geralmente, o processo de implantação de uma cidade inteligente vem do governo para a sociedade. Aqui a gente tem trabalhado o contrário, da sociedade para o governo. Então, a gente, através da sociedade, tem provocado o governo e as instituições a pensarem sobre isso e como a gente trabalhar essa implantação aqui no Distrito Federal. É um pouco disso que eu vim contribuir aqui hoje nesse diálogo. Quem sou eu? Acho que é importante a gente falar um pouco, né? Eu sonho com essa Brasília inovadora e com esse país inovador também. E sou gestora do Espaço Multiplicidade. O Espaço Multiplicidade ele nasceu como um coworking, mas hoje, foi lá em 2010, hoje, 2022, nós estamos trabalhando como uma incubadora, mas também como um ambiente de inovação que apoia outros empreendimentos e até outras instituições nesse trabalho de desenvolver novas tecnologias e até habitat de inovação. Também sou vice-presidente da Rede Brasileira para Cidades Inteligentes Humanas Criativas e Sustentáveis, a IBRAXIX, e sou vice-presidente da CESPRO do Distrito Federal, sendo responsável pelo fomento a startups. Além disso, participo como membro do CODESE do Distrito Federal, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável do Distrito Federal, representando o CODESE Goiás, né, que faz o entorno do Distrito Federal, e como todos sabem, Brasília é um quadradinho no meio do Goiás, né? Então, quando a gente pensa em política pública aqui no Distrito Federal, a gente tem que também olhar ao nosso redor, né? Porque estamos falando de uma cidade que tem 3 milhões e 200 mil habitantes, né? Só dentro do quadradinho. E se a gente for expandir isso ao entorno do DF, né? Que é a RID DF, a gente pode chegar a quase 5 milhões de habitantes. Então, essa cidade inovadora, essa cidade que é a Brasília, e aí olhando também para o país, né, a gente, como um todo, está pivotando. Brasília só tem 60 anos, eu tenho 48, moro em Brasília há 46 anos. Apesar de não ter nascido em Brasília, eu me considero muito uma candanga brasiliense. Mais do que candanga, eu me considero uma brasiliense. Porque candango é quem veio para construir a Brasília, né? Quem veio de fora. Eu, apesar de ter vindo de fora, eu vim com 2 aninhos, então eu me considero muito uma brasiliense e tenho muito amor por essa cidade. E eu entendo que, nesse momento, nós, agora, né, depois de 60 anos, 62 anos, estamos com esse novo olhar para essa cidade. Olhar de inovação, um olhar inovador e um olhar de pivotagem. Como é que a gente pode melhorar essa cidade? O ponto de partida inicial para esse nosso trabalho, ele nasceu a partir da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Eu fui membro do comitê que compôs a elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Até então, eu vinha trabalhando muito com inovação, mas sem essa amplitude do que trabalhar com cidades inteligentes, né? E a carta, ela me ajudou bastante a refletir sobre isso, né? Porque a gente olha a carta como um todo, e o legal da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é que ela olha o cidadão, né? Ela pensa primeiro no cidadão, para depois pensar em tecnologia, o que é a realidade. Tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Então, como é que a gente avalia essa cidade sobre o ponto de vista da carta e para trazer tecnologias que possam ajudar nesses vários pontos listados por ela. Aqui no Distrito Federal, e aí como a gente vai falar de regulamentação nesse nosso encontro, eu quis trazer o que sedimentou um pouco do trabalho que a gente vem realizando aqui no Distrito Federal, né? E especificamente na cidade do Guará. Então, de novo, Brasília tem 3 milhões e meio de habitantes e a gente está fazendo um piloto de implantação de uma cidade inteligente
numa cidade-bairro, porque aqui, Brasília não tem prefeituras, não tem cidade, na verdade é como se fosse um bairro, a gente chama de região administrativa, que contém hoje 140 mil habitantes e que está nascendo uma nova quadra que vai trazer mais 60 mil habitantes. Então, a gente vai chegar aí a 210 mil habitantes nos próximos anos, sendo hoje com 140. E aí a gente tem uma legislação que dá suporte para a gente trabalhar sobre isso aqui dentro do DF, né, que é a Lei 6.620, que trata sobre também cidade inteligente. A gente também tem uma lei distrital que já aporta recursos, né, de inovação para subvenção econômica nas startups. Então, isso também é importante, porque a gente vai ter fomento para poder aproveitar o desenvolver da sociedade, né, as ideias que vão nascer através desse fomento que está aí disponível para ser utilizado. A gente tem aqui também no Distrito Federal uma lei que regulamenta a criação de zonas de desenvolvimento de inovação, como a Sandbox. E aí, atrelado a isso, a gente também tem uma outra lei, que é a lei que trata a questão da nossa quadra. O que é essa nossa quadra? Se a gente tem uma rua ou um beco, uma pracinha, um parque que esteja sem muito cuidado, o poder privado pode pedir acesso àquele espaço público para poder fazer uso e melhorias, né? E aí, nesse sentido, a gente juntando essas duas legislações, talvez ajude a gente na implantação de pequenos testes de inovação dentro do Distrito Federal. É importante também ressaltar que Brasília, por ser a capital federal, criada há 62 anos, ela é tombada pelo patrimônio histórico. E ela também recebeu recentemente o título de capital criativa pela Unesco. Então, fazer mudanças na nossa capital, fazer mudanças de vários pontos de vista. Por exemplo, colocar uma torre em cima do prédio em Brasília não é tão fácil assim, né? Então, tudo isso por conta do tombamento. Então, ter essas legislações que, de alguma forma, nos deem suporte para poder fazer solicitações e tentar fazer esses testes, eu acho muito importante. A gente agora também está passando por um processo de instituição do Sistema Distrital do Ambiente de Inovação. É um projeto de lei que está em tramitação, mas que a gente tem acompanhado muito de perto, né, onde a gente vai ter a rede distrital de incubadoras, a rede distrital dos centros de inovação e a rede distrital dos núcleos de inovação do Distrito Federal. Isso também é muito importante, né? Ter todo o sistema, ter todo o ecossistema regulamentado e, de certa forma, quando a gente fala regulamentado, de alguma forma sendo olhado também pelo poder público. E tudo isso vem, né, de encontro com vários movimentos que têm acontecido na cidade. O próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Estratégico do DF realizou, em 2019, o primeiro Fórum Nacional para a Certificação de Cidades Inteligentes. E nesse fórum, a previsão que a gente teve foi da gente trazer principalmente os municípios que fazem parte do entorno do Distrito Federal a pensar sobre cidade inteligente, né? E de fazer com que eles saibam como a gente pode apoiá-los nessa construção também. Porque não adianta só fazer o quadradinho inteligente. A gente, como eu falei anteriormente, tem que pensar no nosso entorno. O trilho que a gente veio trabalhando para esse desenvolvimento foi uma metodologia desenvolvida por nós aqui do Espaço Multiplicidade e que tem sido muito bem recebida pelas organizações que têm nos apoiado aí no desenvolver dos projetos, né? Então, a gente trabalha dentro dessa metodologia com o RIS3, que é a Estratégia de Especialização Inteligente dos Territórios Inovadores, e trabalhamos também com a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. E para mobilizar a sociedade, a gente tem trazido a ferramenta de hackathon. Então, é muito interessante todo esse movimento, né? Porque a gente usa a ferramenta de hackathon alinhado com outros conceitos
e, através disso, a gente consegue trazer a sociedade. Essas fotos foi de um evento que a gente realizou, tentando expandir esse raciocínio que a gente está trazendo para a sociedade de cidade inteligente, de como pensar o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, envolvendo não só o Guará, mas as 33 regiões administrativas do Distrito Federal. Então, a gente pegou o Estado, né? Então, nesse movimento. Então, aí tem pessoas das várias regiões administrativas. Na metodologia, a gente busca identificar os tesouros dessas cidades, né? O que cada região administrativa do Distrito Federal tem de riqueza e como é que a gente explora essa riqueza? Como é que a gente traz, seja a exploração sobre o ponto de vista de desenvolvimento de novas empresas que podem ajudar. Eu vou dar um exemplo prático disso. A gente tem uma cidade aqui, né, uma região administrativa em Brasília, que se chama Fercal. A Fercal é uma cidade humilde. E lá dentro da Fercal, a gente tem uma fábrica de cimento. E todo mundo conhece, a maioria das vezes, a Fercal por conta dessa fábrica de cimento. Só que a Fercal tem 9 cavernas e algumas cachoeiras. Será que a gente não poderia trabalhar esse tesouro natural que tem dentro dessa cidade e trazer esse desenvolvimento econômico? E como a gente pode explorar isso de forma inteligente, né, olhando por esse perfil da cidade inteligente? A gente desenvolveu também uma ferramenta de Canvas para também trabalhar isso junto com a sociedade, né? Então, a descrição do tesouro deles, quais eram as competências, os recursos necessários que eles enxergavam para desenvolver esse tesouro, quais eram os clientes potenciais que eles teriam para explorar esse recurso e qual a receita estimada que eles enxergariam explorando esse tesouro dentro de 5 anos. A gente pediu para que eles validassem, de novo, usando toda a metodologia de hackathon. Depois de validado, a grande expectativa era que eles reconhecessem as riquezas, né, da sua região administrativa. E reconhecendo as riquezas da sua região administrativa, após essa validação, explodisse aí, sim, esse desenvolvimento econômico através dessas ideias que eles vinham gerando, né? Essas ideias que eles foram explorando e que Tesouro, com a sua ideia, a gente vai trazer aí algumas oportunidades de emprego e renda, seja eles através de tecnologia, seja eles através de empreendedorismo como qualquer outro. Aplicamos isso nas 33 regiões administrativas, como eu falei. E a gente conseguiu atingir as 33 regiões administrativas, mas o nosso foco inicial é o Guará, né, a cidade do Guará. Então, o Guará a gente vem trabalhando desde 2018, a gente começou realizando alguns hackathons, aqueles hackathons do modelo formal mesmo, que todo mundo conhece, junto a algumas faculdades, principalmente a Faculdade de Projeção, que é a maior aqui da cidade. A gente vem desenvolvendo isso. Uma das soluções que foi feita através de um desses hackathons está implementada dentro de um posto de saúde aqui da cidade, com o apoio da administração da cidade. Então, essa moça que está aqui é como se fosse a prefeita, né, aqui do Guará, e ela deu todo o suporte e apoio ao desenvolvimento desse projeto. Em 2019, a gente aumentou o número de hackathons realizados para poder fomentar essa criação de novas tecnologias. Em 2020, né, e aí já final de 2019, a gente começou a dialogar com a sociedade, e aí, de novo, como eu falei, a gente está trabalhando cidade inteligente a partir do cidadão, né? Então, a gente começou a dialogar com o cidadão, trazendo eles para esse diálogo. Em 2020, começou a pandemia, a gente falou, meu Deus, né? A gente agora
mas a gente não vai parar, vamos colocar o bloco na rua, vamos colocar o bloco na rua. Continuamos com esses diálogos aí, já trazendo o SEBRAE para estar com a gente, esse aqui é o superintendente do SEBRAE, deputados distritais, alguns outros membros e agentes da sociedade estiveram conosco. No começo de 2021, a gente viu que o nosso barulho estava causando alguns tipos de retornos positivos, né? Porque não foi só de barulho, a gente conseguiu implementar algumas coisas que eu vou dizer mais para frente, mas a gente conseguiu trazer, por exemplo, a Prefeitura de Lusiânia, que é um município de Goiás mais próximo aqui de Brasília, que tem um território grande e que é bem reconhecido estrategicamente. Eles vieram até o Guará para conhecer o que a gente estava fazendo. Em 2021 ainda, a gente começou a implantar, sim, o projeto de forma efetiva. Então, o que a gente fez? A gente fez um ciclo formativo com a sociedade, trazendo pessoas experientes sobre a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. A gente realizou várias lives, e aí foi realizado em forma de live, porque ainda estávamos na pandemia, né? E ainda, apesar de ainda estarmos, mas nesse momento a gente ainda estava com tudo fechado, então a gente fez várias lives e várias ações no diálogo com a sociedade, apresentando o que a Carta Brasileira preconiza e como esse cidadão enxerga isso dentro da cidade do Guará. E aí, o resultado de tudo isso foi a implantação de um programa de turismo inteligente, que foi reconhecido pela secretária de Turismo do Distrito Federal e já está disponibilizado através das plataformas da Secretaria de Turismo do DF. Então, foi a primeira ação efetiva de implantação de algumas coisas que a gente vem realizando aqui no Guará e que já está trazendo essa visualização ou esse reconhecimento pelo poder público, no caso dessa primeira iniciativa, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. A gente agora começou no final de 2021, novembro mais ou menos, e agora 2022, a implantação de uma incubadora. A gente quer fomentar startups e games aqui dentro da cidade, fazendo com que essa cidade seja reconhecida como uma cidade de tecnologia, uma cidade que realmente desenvolve tecnologias. Como é que a gente enxergou isso e por que a cidade do Guará seria assim? A gente pegou os editais de fomento que a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal lançou nos últimos 2 anos, pedimos os resultados desses editais e pedimos para ver quem foram as pessoas que participaram e de quais regiões administrativas eram essas pessoas. Pegamos principalmente as pessoas que não foram beneficiadas pelos editais e que moravam na cidade do Guará. A gente conseguiu mapear em torno de 48 startups. Então, agora nós estamos com essas 48 startups sendo feito acompanhamento, né? Estamos apoiando elas no desenvolvimento das suas soluções, para que elas possam entrar no mercado de forma mais efetiva e possam até se beneficiar desses editais de fomento. Esse projeto ele foi reconhecido pela administração regional do Distrito Federal e agora, semana passada, recebeu o prêmio de cidade empreendedora pelo SEBRAE, que é aquele prêmio que o SEBRAE premia as várias cidades aí do país, né? Então, a etapa do Distrito Federal, o Guará foi uma das vencedoras através do projeto Guará Criativa Incubadora do Hackacity Guará. A gente entende, né, qual é o nosso próximo passo. Mais uma vez, tecnologia é meio, tecnologia é oportunidade, e o que a gente agora quer fazer através dessa incubadora, e aproveitando as legislações que a gente citou, e, por exemplo, amanhã é o aniversário do Guará, aniversário da cidade, a gente vai lançar definitivamente o edital da incubadora, e a gente vai também lançar um ambiente teste, que eu posso até falar que é uma espécie de sandbox, que a gente vai usar um parque aqui do Guará, que se chama Parque Denner, é um parque que fica situado numa área muito humilde da cidade. A cidade do Guará, ela tem, né, o bairro do Guará, né, com 140 mil habitantes, ela tem uma área aqui que é uma área meio humilde, assim. Então, é nessa área que a gente está querendo fazer alguns testes piloto
para as tecnologias que a gente está mapeando para poder fazer a implementação dentro dessa cidade. Falando dessas ocupações do solo e subsolo, que foi comentado também pelo Marcos na apresentação dele passada, a gente tem, além da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, a gente tem observado muito o livro da CHICS, que foi publicado pelo o Instituto da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas. O livro pode ser baixado no site deles, e aí lá no livro a gente fala de 5 camadas, e a primeira camada são as pessoas, mas a segunda camada que é preocupante é o subsolo, né? E como é que a gente trata isso, e é uma das coisas que a gente vem, sim, observando aqui dentro do nosso projeto. Aqui eu quero finalizar agradecendo pela oportunidade de estar participando desse encontro com vocês, e vamos bater um papo aí com o Marcos, com o Rodrigo e com os demais. Obrigada.